Boa noite, a paz, que bom nós nos vermos novamente para meditarmos na palavra do Senhor. Nessa noite eu quero meditar com você no livro de Mateus. Nós estamos estudando este livro. Mateus capítulo 13, versículo 24, vai nos contar a parábola do joio e do trigo. Senhor Jesus está ali contando essa parábola para poder nos dar entendimento e conhecimento das coisas dentro da casa de Deus, dentro do meio do povo de Deus. Nos fala que o Senhor Jesus conta essa história, que vieram e plantaram o trigo. Só que quando aquelas pessoas que plantaram o trigo dormiram, desfaleceram, diz a palavra de Deus que o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. E depois eles vieram e avisaram, mas não foi só o trigo que você plantou e agora tem o joio. E eles perguntaram, querem que a gente arranque o joio do meio do trigo, a semente má? E ele disse, não, deixai crescer juntos e depois pegai o joio, amarrai-o e queimai-o, e o trigo separai. Olha só que coisa maravilhosa, assim, igreja. Eu quero que você medite junto comigo a vida do cristão na igreja. Quantas pessoas elas, por não ter conhecimento da palavra, por não entender as coisas espirituais, porque a Bíblia diz que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito. A palavra de Deus também diz que o cristão, através de muitas tribulações, é que vão chegar no céu. E aqui nós vemos que o Senhor está querendo nos mostrar que no meio da igreja não existe só gente boa, não existe só pessoas maravilhosas, porque na verdade, irmãos, nós ainda não estamos no céu. Nós ainda vamos chegar lá em nome de Jesus, porque a nossa casa não é aqui. Eu quero que você medite bem comigo o que o Espírito Santo fala no nosso coração nessa noite. Que quantas vezes pessoas saem da igreja porque se decepciona com o pastor, com o líder, o irmão que trabalha junto com o outro ali naquele cargo. Aí a gente tem que entender uma coisa. Não crie expectativa nas pessoas. É o que essa parábola nos faz meditar nisso. Muitas pessoas criam expectativas demais nas pessoas, acabam se decepcionando, achando que as pessoas nunca vão ser capazes de fazer certas coisas. A gente sabe, irmãos, que o joio é a semente má, que significa o quê? Aquelas pessoas que o inimigo coloca ali para atrapalhar a nossa caminhada. Jesus ele falava isso para os fariseus. Vocês nem vão para o céu e ainda impede outros de ir. Mas quando é que eu não sou impedida de ir para o céu? Quando eu tenho conhecimento na palavra, quando eu estudo a Bíblia. Porque Jesus ele deixou a sua palavra para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos tolos. O joio é a semente má. O trigo é aquele que faz a obra de Deus com dedicação, com amor, com alegria. O pastor, ele não pode tirar a pessoa errada na igreja, porque aquela pessoa que ela está sendo enviada pelo inimigo é para trabalhar naquele que serve a Deus. É para moldar o vaso, é para fazer com que sejamos mais fortes. Escute uma coisa, o que você tem passado na tua vida, através até de perseguições de outras pessoas, dentro da igreja, é para você se tornar mais maduro. Não é para você ficar revoltado, não é para você ficar decepcionado, mas é para você crescer, é para você amadurecer. E o joio, ele não é o pastor que tira. A palavra de Deus fala que diz que vem o anjo e vai separar. Em outra palavra, o Senhor fala da ovelha e do bode. Existe o bode, meu amado, e o bode é aquele também que significa o joio. E nós não podemos agir no lugar do anjo.
Nem o próprio Jesus vai fazer isso, mas é o anjo que vai fazer. Então, entenda uma coisa, Deus quer trabalhar na minha vida, Deus quer trabalhar na tua vida. E o melhor de tudo, irmãos, é que no final, você pode ver que aquele que é escolhido por Deus, ele vai ser separado. Mas aquele que é o joio, irmão, ele vai ser amarrado e vai ser lançado no fogo. Então, uma coisa que eu digo para você nessa noite, a palavra de Deus fala, ama a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de tudo, acima de marido, de filho, de trabalho, seja o que for, saúde. Ame a Deus acima de tudo. Seja um trigo. Firme-se cada vez mais. Não olhe para aquele que está errando dentro da igreja. Não olhe para aquele que está te perseguindo, porque Jesus foi perseguido. Jesus foi caluniado, Jesus foi injuriado. E ele mesmo diz, no livro de Mateus, ele fala no capítulo 5, nas bem-aventuranças, que tudo o que ele passou, nós vamos passar também. Então, o que me faz, então, não ficar triste, abatido, fraco diante de tudo isso? Apegue-se ao Senhor, ore, fale para Deus quem está te perseguindo, diga para Deus quem está te maltratando. E o que a Bíblia diz? Abençoa aquele que te maltrata e te persegue. O Senhor Jesus mesmo disse que ele dá o sol para os maus e os bons, a chuva para os maus e os bons. E Deus é justo. Deus se encarrega de corrigir aqueles que estão errados. E nós não devemos nos alegrar quando são corrigidos, porque senão aquele mal pode voltar para nós. Isso está escrito lá no livro de Provérbios. Então, irmãos, que nós possamos vigiar e conhecer profundamente a palavra, para que nós não venhamos agir como joio, mas que nós sejamos trigo. E que nós entendamos uma coisa, aquele que obedece, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, persevera até o final, que a vitória vai vir. Nós servimos a um Deus justo, fiel e verdadeiro. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós, ele é por aquele que obedece, ele é por aquele que vai pela palavra, ele é aquele que ama Jesus acima de todas as coisas e está disposto a passar pelas lutas, tendo a certeza da vitória no final. Que você possa ter o desejo de estudar a palavra, o desejo de conhecer a palavra, para que você não seja enganado. Jesus está às portas e que venhamos abrir os nossos olhos espirituais, porque Jesus falava dos fariseus que era cego guiando cego. Se você estiver cego em alguma área na tua vida, porque você está magoado, você está decepcionado com seu pastor, está chateado, ore ao Senhor. Peça para Ele abrir os teus olhos espirituais, porque isso aí é uma brecha e o inimigo ele vai entrar na tua vida e te impedir de caminhar na presença do Senhor. E muitas vezes as pessoas dizem assim, por que eu não consigo me firmar? Por que eu não consigo estar na presença de Deus? Muitas vezes é a murmuração, a decepção, a revolta, tudo isso impede. E tudo isso faz parte do joio. Mas que você seja trigo, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Persevera, não desiste da caminhada, porque muito melhor estar na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença dEle, até as lutas, irmãos, nós não sentimos. Por quê? Porque Ele mesmo disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que o Espírito Santo te renove, que o Senhor te fortaleça e te levante a cada dia nessa caminhada. Se está difícil, entrega o teu fardo para o Senhor. A Bíblia fala, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor diz, eu cuido de você. O Senhor diz, não te desampararei, jamais vou te desamparar, jamais eu vou te deixar. Não te deixarei, jamais te desampararei, é o que o Senhor fala. Então, firma os teus passos no Senhor, porque quando a gente está se sentindo fraco, Ele nos levanta, Ele nos renova, e através da palavra e da oração. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz.